Pam, pam, pam. Vamos lá. Começou meu TED Talk agora. Agora vamos lá, gente. TED Talks do Danilo, ou melhor, Pudim Talks do Danilo. Contar toda a podridão. Não, eu tô brincando. Isso aí é porque a verdadeira história, a verdadeira origem do Como é que Pode. Por quê? Porque é a única. Não tem uma versão mentirosa. Então todas vão ser verdadeiras. É só porque quando eu peguei esse template aí pra fazer o slide, aí tava assim, use um título muito chamativo. Aí esse é meu título chamativo. Mas eu já derrubo todos os clickbaits, assim, logo no início, pra começar a falar sério, entendeu? Porra! É bom que eu mandei pra Cíntia, foi muito em cima da hora e ela não viu, então ela vai fazer um react aqui da minha apresentação. Tô tão assustada quanto vocês, vamos lá. Tudo começou com um tweet. Foi aquela história. Um dia eu entrei no Twitter e falei, bora fazer um podcast, quem anima? E aí você perceber a data lá embaixo, lá é 2010. E era maio de 2010. E eu comentei que vlog está muito overrated. Ou seja, vlog já tá todo mundo fazendo. Você tem noção que os vlogs começaram no Brasil em janeiro ou fevereiro desse ano, de 2010? Em maio eu tava falando de modinha. Tu demoraste um pouquinho, hein? Demorei não, eu tava muito em cima. Tipo assim, o que virou o YouTube depois, sabe? Não, é porque hoje em dia, tudo que aparece muito rápido, a gente já sabe que pode morrer muito rápido. Mas realmente, em 2010, né? Sei lá, a gente ainda tava no Orkut, talvez? Tava. Eu acho que o Orkut começou a degringolar ali em 2011. Final de 2011 ali. Então, né, tipo... Porra, o Orkut durou uma eternidade. O Orkut revolucionou, porque foi a primeira rede social da massa, né? Meu podcast tinha. O Como é que Pode tinha uma comunidade no Orkut, pra você ter ideia. Nossa, mano, cara. Pô, a pessoa chega assim, quão velho é seu podcast? Então, né? Você lembra o Orkut? Você lembra quando você ouvia coisa no gramofone assim? Mas é isso. É isso. Aí, ó, você tinha perguntado como é que começa um podcast, que dica que eu dou. Essa, eu não vou dar dica, mas eu vou dar o histórico aqui. Foi isso, eu fui lá no Twitter e falei assim, quem anima? Aí tinha as pessoas mais próximas e todo mundo meio que tinha animado, assim. É engraçado porque naquela época não tinha muita ferramenta, assim, ferramenta de trabalho, um Trello da vida, um documento compartilhado no Google Docs, né? Aí que eu fiz? Eu fiz um blog no Blogspot pra gente começar, e a gente usava os comentários da postagem. A postagem não tinha nada, assim. Caralho! Tipo assim, o nome da postagem era tipo assim, qual vai ser o nome do podcast? Aí no corpo do texto não tinha nada, e aí a gente começava a usar os comentários do Blogspot pra fazer Mas vocês são raiz mesmo. Nossa. E aí era 5 pessoas, além de mim, uma acabou que nem... Tipo, é que a gente demorou um tempo, né? Foi de maio até outubro, assim. Eu não lembro o que aconteceu no meio do caminho, se eu sempre fiquei tentando bolar alguma coisa pro podcast, ou se, sei lá, começou em maio, aí junho, julho, agosto e setembro a gente não fez nada, sabe? Eu não Começou em maio, aí eu dormi quando eu vi gerou. Olha só, esse slide, ele é polêmico também. Égua, isso é muito coisa de jornalista. Égua, o Danilo, ele não dorme no ponto. Se o melhor equipamento do seu podcast não vai pra frente. Não vai. Aí lá embaixo, assim, será? E eu vou falar por quê. Eu vou falar os melhores equipamentos que eu usava na época. Pode passar o slide. Vixe, Maria, tem foto? Tem fotos meramente ilustrativas, mas tem. Esse notebook com 50 GB de RAM, de HD. De HD. Enfim, gente, era isso que tinha na época. Olha aquele telefone, meu Deus! Não, calma. Isso aí eu catei na internet, tá? Mas o modelo era esse aí mesmo. Tô quase um pouco mais tranquila, quase. Mas o notebook eu tinha... Isso. É isso. Esse é o equipamento, sério. Aí, ó, uma outra dica pra quem quer começar podcast, você não precisa comprar a coisa mais cara do mundo. Se você estiver num lugar silencioso já, uma acústica, se não tiver uma obra do lado da sua janela, você já consegue fazer muita coisa boa aí. E se você, mas meu ambiente é barulhento, pô, tenta abafar, mas é muito caro o isolamento, coloca toalha na parede, grava dentro de um armário, dá pra fazer. A gente vai testando, tipo, você não conhece a acústica da sua casa até você precisar conhecer a acústica Exatamente. da sua casa. É quando você vai e você grava um podcast, e aí quando você vai ouvir, fala assim, parece que eu gravei no banheiro. Mas eu realmente gravei no banheiro, vou tentar gravar na cozinha, né?
Aí, ó, esse é outro recurso que a gente usava no podcast. Aham. Porque isso aí, o que rolava? Quando a gente gravava, gente, vocês têm que pensar que 2010 era muito primórdio de podcast ainda. Aí quando a galera ouvia, tinha gente que mandava assim, nossa, que legal, porque quando a gente se apresentou, a gente falou, olha, cada um é de uma cidade e tal, não sei o quê. Tinha gente que nem era do mesmo estado, que eu sou de Minas, aí tinha gente que era de São Paulo e tal. Aí o pessoal mandava assim, nossa, que legal, mas como vocês fazem pra gravar o podcast? Aí a gente inventou uma historinha, assim, foi tipo, na hora, assim, a gente não usou recursos de storytelling para bolar uma grande história genial por trás da nossa origem. Não, foi tipo assim, a gente pega o helicóptero aí, se reúne numa sala de conferências de algum hotel e a gente grava nosso podcast. Depois a gente falou, gente, no Skype você consegue gravar e tal, não sei o quê. Então, o que é o Como é que Pode, né? O que a gente já fez nesse tempo? O principal, aquela coisa de episódios gigantes de 1 hora e meia, 2 horas, sobre assuntos diversos. E é tipo assim, eu comecei o Como é que Pode porque eu gostava de editar. Eu já vi muita gente falando assim, eu quero começar um podcast porque eu gosto de falar com as pessoas, porque eu gosto de conhecer gente, mas não tem ninguém para editar, porque eu acho editar um saco. Eu não, eu gostava muito de editar. Tinha algumas coisas que eu já tinha gravado em casa, sozinho, assim, pra testar a brincadeira. Porque, não sei, eu achava super divertido, assim. Eu tá falando um negócio e na hora que eu faço uma piada, vem um efeito sonoro, assim. Bem chupado do Nerdcast, né? Sejamos francos, assim. Mas, 99% dos podcasts que surgiram antes de 2015 era assim. Aí, depois, foi um pouco de necessidade, uma coisa que a gente queria fazer. Que a gente já tinha a página nessa época, né? A gente tinha um site mesmo, tinha postagem, tinha um post escritos. E a gente fazia um post semanal com notícias da semana. Saiu isso aqui, saiu aquilo ali e tal, não sei o que. Isso aconteceu no mundo. Aí, um colega meu falou assim, vamos fazer um podcast comentando isso? Aí, bora. Aí a gente começou a fazer as notícias semanais. Risada, aí ó, o cara comentou, risada do Carlos Alberto de fundo. É isso, é tipo isso, assim, a piada que você bota o cara lá chorando de rir. Ou então aquele turumps, sabe, que todo mundo coloca. Olha, eu não coloco, por incrível que pareça, eu não coloco efeito sonoro no pudim, eu coloco só a trilha sonora rolando e foda-se, sabe? Nossa, eu tinha uma pasta enorme era efeito sonoro, era frase de filme, era algum bordão, assim, e tal. Tinha muita coisa, nossa. Nossa, rolê, hein? Além de sair procurando, tinha gente que fazia podcast há mais tempo. Tipo assim, eu acho que o Léo, da Radiofobia, ele compartilhava as pastas de efeito sonoro que ele tinha. Então você baixava lá 10 GB de efeito sonoro, e aí, não vou pôr 10, mas assim, uns 5 GB de efeito sonoro. É áudio picado, é áudio de 2, 3 É áudio de 2, 3 segundos. Imagina a quantidade de áudio que tem em 5 GB de arquivo, sabe? E aí eu ia lá... Até hoje eu faço. Não, você acha que eu ouvi tudo? Você acha? Nunca. Às vezes eu precisava de alguma coisa assim, eu olhava na pasta se tinha. Se não tinha, eu ia procurar na internet. Aí se não achava na internet, eu desistia de procurar. É assim. Aí, depois que a gente fez nossos episódios curtinhos de nosso spin-off, né, de notícias de semana, notícias semanais, que chamava... Como é que era o nome? Acho que era Resumo da Semana, que chamava. Aí a gente começou a falar... Não, tem muito tempo que a gente fez. Tem muito tempo que a gente fez e muito tempo que acabou, né? Aí a gente começou a falar só notícias de filme. Filme. Eu falava uma notícia de um assunto aleatório e o resto falava de filme. Aí vamos fazer um spin-off sobre cinema, vamos lá. E aí o podcast começou a virar só spin-off, assim. O podcast principal não tinha, né? E aí você pensa assim, não, vou fazer... porque a lógica é a seguinte, vou fazer o spin-off porque é um episódio menor, ele toma menos tempo e tal. Só que beleza, aí você vai lá e lança 3 spin-off, que hora que você vai fazer o seu episódio principal? Sendo que você que tá editando sozinho o negócio, sabe? Você mais um, sabe? Não bate, você não tem horas suficientes na semana pra fazer isso. Aí quando a gente começa a pensar, peraí, tem alguma coisa errada, né? Peraí, a semana só tem 7 dias, é isso mesmo? Como é que eu vou lançar episódios nesses 7 dias? Aí eu acho que antes de surgir os spin-offs da semana, tinha que era o spin-off sem pé nem cabeça, assim, que esse não era o nome, esse é o que eu botei na hora de escrever o slide. Chamava Pequeno Update.
que era quando a gente resolvia gravar um negócio na hora e lançar no mesmo dia. Aí não tinha música, não tinha efeito, não tinha nada. Era gravou e lançou. Às vezes eu cortava uma coisa ou outra, assim, só pra dar mais ritmo, mas... Mas no é isso. geral era foda-se, né? Tipo assim, teve uma vez que foi muito legal, que foi quando a gente tava na Campus Party, e aí, assim, meses depois de ter rolado a Campus Party, eu tinha visto um vídeo de um jornal não sei se foi da Gazeta, da Rede TV, e aí que o cara tava falando sobre a Campus Party. Só que no vídeo, a gente tinha feito um banner na época pro evento, aí aparece o banner do podcast gigantesco lá atrás, e eu não tinha visto. Todo mundo sabia, e eu não tinha visto. Que legal, hein? Aí eu comecei a mandar pra todo mundo no Twitter, assim, todo mundo que era da equipe. Eu falei, cara, como assim? Como assim? Como assim? Eu falei, velho, como assim você não viu na época? Eu falei, velho, ninguém nem chegou a comentar comigo sobre isso. Como assim? Que foda e tal. O banner do podcast em rede nacional. Dava pra ler o nome lá, assim, do podcast. Dava pra ler. Porque às vezes, você pensa que o banner tá aparecendo... Aparece 2 pixels do banner, você fala assim, eu acho que se você apertar o olho e tombar a cabeça, parece... Não, dava pra ler, tava assim... Eu achei muito legal. Aí eu falei assim, cara, vamos gravar um podcast sobre isso. Eu quero saber, eu quero extravasar essa alegria muito louca que eu tô sentindo aqui, porque apareceu num jornal. E isso porque já tinha rolado há muito tempo, eu descobri isso meses depois, né? Isso é um dos episódios. Aí, dos episódios do pequeno update lá. E aí teve os hangouts, né? E a live que a gente tinha falado mais cedo, que é quando eu tava sem tempo pra pensar muito no podcast, e depois gravar e depois editar. Aí a gente começou a fazer as lives no hangouts e falou assim, bom, é isso. Quando salvar no YouTube, acabar de subir, a gente baixa de novo, extrai o áudio e lança como podcast. Assim, a gente fez poucos desses, na verdade, assim. É muito pouco rolê já. Mas esse era todos os formatos que a gente fez. Só já são 5 formatos diferentes, Pois né? assim, eu acho que é interessante. Você não precisa ficar engessado, sabe? É legal você ter uma unidade, assim, e pensar, eu quero fazer um podcast, começa assim, termina assim, vai assim. Mas se você, ao longo do tempo, lembrando que esses 5 formatos diferentes surgiram durante 4, 5 anos, assim, sabe? É uma mudança de um formatinho por ano. E não é que acabava um formato e começava outro. Como é que fala? Eles coexistiam.